dobramos, Jesus, diante do Teu poder, Jesus. Nos dobramos, pois sabemos que é nosso Criador, Jesus. Ah, Papai, sabemos que só estamos aqui porque o Senhor tem nos permitido, Jesus. Senhor, quando anelamos pela Tua presença, é porque sabemos, Jesus, que sem a Tua presença nós nada somos, Jesus. Por isso nós confessamos que somos dependentes da Tua presença, Jesus. Confessamos, Senhor, que sem a Tua presença nós não iremos a lugar nenhum, como disse Moisés, Jesus. Porque sabemos, Jesus, que diante do Teu nome tudo acontece. Aquilo, Jesus, que talvez estava sepultado pode voltar à vida. Aquilo, Jesus, que estava, Senhor, talvez abandonado por um motivo ou por outro, o Senhor faz a existência novamente. E essa Sua presença, Senhor, que irradia dentro de nós, que é o Espírito Santo, que Ele vai crescendo a cada dia mais conforme vamos dando espaço a Ele, Jesus. E esse Espírito Santo vai moldando e fazendo entender que quando Cristo ainda estava sobre essa terra e disse que era a videira, que nós éramos os ramos, é porque sem estar na presença dEle, ligado a Ele, alimentado por Ele, nós morremos. E sabemos que essa comparação, Jesus, que Tu fizeste ainda na terra, foi para que entendêssemos que quando aquele ramo é arrancado, é saído da presença, ele logo murcha e morre e não serve mais nada além para o fogo. Mas Jesus, nós reconhecemos a dependência da Tua presença. Nós reconhecemos sim que devemos ficar ligados à nossa fonte inesgotável, que é a Tua presença dentro de nós, Espírito Santo. E essa presença traz força, traz avivamento, traz fé, tira as ansiedades, tira os medos, tira as angústias. Mas somente quando libertamos de todas as nossas vontades e colocamos no altar a Sua vontade, Jesus, o Teu querer, o Senhor em primeiro lugar, é assim, Senhor, que nós somos revitalizados todos os dias, depositando a Tua presença dentro de nós, estando disponível para a Tua presença avivar, estando disponível para a Tua presença curar, estando disponível para a Tua presença prosperar, estando disponível para a Tua presença trazer a unidade, estando disponível para a Tua presença, Senhor, revitalizar, Senhor, a Tua igreja a cada dia, não somente em números, mas em qualidade de espírito, de estar na presença do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, como é bom contar com a Tua presença dentro de nós. Oh Espírito Santo, Tu és vivo em nós. Aquece o nosso coração, nossa mente, nossa alma. Sentimos a Tua presença, o Teu toque todo momento. E assim somos direcionados. Meus amados, queridos, levante as suas mãos e diga que você se rende à presença do Senhor. Louve ao Senhor com toda intensidade, com toda a certeza que está disponível a colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida todos os dias. Louve ao Senhor com essa certeza, com o coração queimando. Você vai sentir o seu coração queimar, e esse queimar é o Espírito Santo aí anelando e fortificando a tua força. Talvez em você não encontre força, mas no Espírito Santo você encontra toda a força. E por isso você pode agora se depositar na presença de Deus e louvar Ele com intensidade. Louve ao Senhor, louve a Ele.
Sim, Jesus. É o teu santo nome, Pai. Por isso nos enchemos da tua presença todos os dias. Porque sabemos que tudo é pelo teu nome, pela tua graça, Jesus. Deus, talvez cada um aqui teve uma semana atarefada, cheio de afazeres. Talvez passou por angústia, por perseguições, tantas coisas que este mundo ainda oferece. Mas cada um que aqui está, Senhor, sabe que em primeiro lugar vem a tua presença, Jesus. E deixou, Senhor, suas obrigações, deixou o seu querer, a sua própria vontade, o seu próprio corpo cansado, e veio aqui, Jesus, para te adorar, Jesus, para dizer que se rende diante da tua presença, para dizer que somente através do entregar em primeiro lugar, para que o Senhor possa nos usar, é assim que nós somos fortalecidos, Pai. Por isso, Jesus, cada um que aqui está, Senhor, cada um que não está nessa cidade, ou que ouve-nos, através, Senhor, de vídeo, através, Senhor, das redes sociais, nós intercedemos por cada um, Senhor, seja qual o momento que passa. Nós temos uma certeza que tem um Deus que entrega a vitória, que já entregou a vitória, Jesus. É esta presença, Senhor, que vai invadir lá os lares de cada um que está assistindo. É essa presença que vai invadir os corações de quem está assistindo. E vai, Senhor, edificar cada ponto, cada necessidade. Porque Tu és um Deus poderoso. Tu és o Deus em que amamos. Tu és o Deus em que nos entregamos. Tu és o Deus que trouxe o Seu único Filho a morrer na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por cada um que aqui está. Obrigado por este lugar. Obrigado pela Tua graça, Jesus. Obrigado pela oportunidade de Te adorar, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, nesse mesmo servir de sentir a presença do Senhor como estamos sentindo, você pode trazer aqui à frente os seus dízimos, suas ofertas. Porque quando entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas à casa do Senhor, estamos lançando uma semente. E não há como nós lançarmos uma semente em uma terra boa e ela voltar vazia. Pelo contrário, ela dá em grande proporção. E se tem algo que você pode fazer com toda certeza, com toda a fé, de ousadia, é exercitando a sua fé, é entregando a sua semente nos gasofiláceos. Porque quando nós fazemos isso, nós sabemos que vamos receber na proporção de 30, 60 e 100, como a palavra de Deus diz. E assim Deus a cada dia abre mais e mais os celeiros. Não é em conta-gota, mas em grande proporção. Não pelo medo, não pela necessidade, mas porque Deus nos ama. E quando nós entregamos o primeiro, nós entregamos aquilo que em primeiro lugar vem a Deus. Deus nunca, nunca deixa desamparado aquele que o ama. E nós amamos a Jesus, por isso que fazemos isso. Amém? Fecha seus olhos agora. Pai, nós Te louvamos. Engrandecemos o Seu nome sobre essa terra, Jesus. Sobre cada um que se levantou essa noite e depositou sua semente no gasofilácio, com o coração em ânimo, Jesus, com a certeza, Senhor, que está plantando uma terra, Senhor, que nunca vai decepcioná-los, Pai. E essa fé, Senhor, exercitada, nós lançamos toda sorte de bênção a cada um que se levantou, Jesus, com essa certeza. Aquele que por um motivo ou outro não pôde levantar, Jesus, mas sentiu uma intensidade no coração de estar aqui se levantando e trazendo, Senhor, no gasofilácio a semente, que receba na mesma proporção, e que Tu possa abrir, Senhor, os lagares, que Tu possa encher os celeiros, para numa próxima oportunidade, poder ser fiel também com a Tua palavra, Pai. Em Teu nome nós Te louvamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Como é bom nos reunirmos na presença do Senhor. Claro que sabemos que o Espírito Santo está conosco todos os momentos. Mas vir à casa do Pai, o local em que Deus determinou que ali haveria a presença de Deus sempre, só basta nós termos
fé suficiente a receber essa presença tão forte, ao ponto de ser palpável, nos enchemos toda vez que viemos à casa do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: Deus tem mais. Só precisa você ficar disponível para Ele. Eu hoje recebi um vídeo que contava uma história de um homem e que abalou o mundo da culinária, financeiro, da televisão. Um homem muito famoso, trabalhava na maior emissora de televisão do mundo. Aparentemente, esse homem teria uma vida perfeita. Aparentemente, esse homem teria uma vida em que muitos gostariam de ter: fama, dinheiro, abertura, influência em tudo aquilo que ele fosse desenvolver. Viajou quase que em todos os países do mundo. Aparentemente parece que seria perfeito. Mas esse homem havia tirado a sua própria vida, com 62 anos de idade. E lendo a biografia dele, o Espírito Santo me tocou algo. Tocou o meu coração, dizendo e revelando de que adianta, como a própria palavra de Deus diz, ganhar o mundo inteiro e não encontrar a presença do Senhor. E não colocar em primeiro lugar a presença do Senhor em nossas vidas. E diante dessa palavra, nós vemos que o mundo que vivemos hoje, aquilo que vivemos, pelas consequências que acontecem no nosso dia a dia, que nos empurram sobre este mundo, nós entendemos que sem a presença de Deus em definitivo em nossas vidas, nós nada podemos. Sem a presença de Deus em definitivo em nossas vidas, nós cavamos poços em que nunca encontrará água. Porque esse homem, quando disse algumas palavras antes de morrer, ele disse exatamente isso. Que ele procurou inúmeras vezes algo que pudesse ser diferente, que pudesse mudar a vida dele, que preenchesse um vazio que ele tinha dentro dele. E ele não conseguiu encontrar. Mergulhou em drogas, mergulhou em tantas coisas. E ele não conseguiu encontrar. E eu queria convidar você para nós entendermos hoje a palavra que Deus colocou no nosso coração, para iniciarmos a introduzir em Provérbios no capítulo 3. Provérbios capítulo 3. O que o Senhor essa noite está nos falando a respeito de o quanto que nós temos colocado a presença dEle nas nossas vidas. O quanto Deus é importante para as nossas vidas. Nós vemos aqui no versículo 9, em que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua tenda, toda a tua renda, toda a sua casa. Algumas traduções falam dessa forma. E olhando para essa palavra, nós encontramos a respeito do princípio do primeiro, da primícia, da lei da primitude, da primazia. Aquilo que é mais importante nas nossas vidas. E essa palavra nos fala sobre algo muito profundo, sobre o quanto que nós nos colocamos na presença de Deus. Se nós começarmos a refletir a respeito dessa palavra, nós começamos talvez dizer que se eu te perguntasse agora, instantaneamente para você, o quanto que Deus é importante para você, ou para mim, eu ou você responderíamos certamente que Deus é tudo aquilo que nós podemos ter. Que sem Deus nós jamais poderíamos ser nada. Que sem Deus nós não saberíamos nem como se levantar da cama. Ouvimos a resposta: Deus é o meu fôlego de vida. Deus é tudo aquilo que um dia eu não encontrei, mas agora que eu tenho encontrado, eu tenho vivido isso, estar perto de Deus. Mas quando nós vimos essa palavra a respeito de primeiro, a respeito de início, primeiramente, para entendermos ainda cada vez mais profundo, esmiuçando essa palavra,
nós começamos a entender a respeito de que essa lei de buscar a Deus primeiro, para que as demais coisas sejam acrescentadas, como também diz na palavra do Senhor, ela é um fundamento que não há como nós colocarmos num segundo plano. Mas muitas das vezes, quando nós falamos a respeito de que temos Deus em primeiro lugar, é muito simples de você entender se tem colocado Deus em primeiro lugar. Porque se você vê uma árvore e ela dá o fruto, você só pode conhecer a árvore pelo fruto dela. Não há como você conhecer uma árvore, talvez, simplesmente pelas folhas ou pelos galhos. Mas uma árvore frutífera é possível você conhecer pelos frutos que ela tem dado. Por que eu digo isso? Porque se nós temos a certeza que Deus vem em primeiro lugar, que Deus está acima de todas as coisas nas nossas vidas, como assim deveria ser, como é, nós temos que entender se os frutos que nós temos demonstrados para as pessoas que estão às nossas voltas, ou até mesmo aqui na igreja, ou até mesmo lá na sua família, esse fruto tem gerado que o seu coração está em Deus em primeiro lugar. Então, quando nós dizemos verdadeiramente que temos Deus em primeiro lugar, o nosso coração tem que se perguntar se os frutos que nós temos dado, se o exemplo que nós temos dado, tem coincidido exatamente em termos primeiro a presença de Deus como a verdadeira graça nas nossas vidas, como a verdadeira bandeira nas nossas vidas, e não como simplesmente palavras, como o próprio Jesus disse. E para complementar essa palavra, você pode ir lá para 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Quem achou, diga Jesus. Acho que pouca gente achou que está fraco, hein? Quem achou, diga Jesus. Amém. Acho que Jesus ouviu, hein? No versículo 21 diz assim, 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É um versículo tão pequeno, mas tão revelador. Para nós entendermos ainda mais sobre o primeiro que vem nas nossas vidas, quando lemos talvez esse versículo, logo pensamos assim, mas eu não adoro estátua, eu não adoro algo. Mas quando Deus nos demonstrou essa palavra, essa revelação aqui, Deus quis ir um pouco mais profundo. Se você for buscar a respeito do que muitas vezes é nosso ídolo, sem querer ponto a ponto, nós começamos a trocar, estar na presença de Deus em primeiro lugar, por qualquer circunstância. Às vezes, esse ídolo, ele pode ser até a decepção. Porque a decepção ou a mágoa, muitas das vezes, nos faz nos afastar de Deus e nos faz justificar de não estarmos na presença de Deus. Esse ídolo também, ele pode ser o cansaço do nosso corpo, em que muitas das vezes somos abatidos pelo cansaço e queremos ficar simplesmente fora da presença de Deus. Justificamos de não estarmos buscando mais a Deus com intensidade, de não virmos à igreja, de não participarmos daquilo que a igreja tem nos trabalhos realizados por cada movimento que a igreja possui, em cada área, e nos afastamos da presença de Deus automaticamente sem perceber. Sabe, eu vejo assim que ninguém percebe. Talvez você já ouviu falar de homens tão conhecidos por viver a palavra, por pregar até a palavra, e de repente eles se afastaram de Deus de uma forma que você ficou talvez estarrecido de saber da história. Mas eu não acredito nisso. Eu sim acredito que toda pessoa, qualquer um de nós que se afasta da presença de Deus, ele se afasta gradualmente a cada dia. É um compromisso hoje, é um compromisso amanhã, é um sentimento, é uma decepção, é uma circunstância em que aquilo vai ficando tão maior em que nos afasta da presença de Deus.
E então, de repente, aquilo começa a ser, sem perceber, mais forte do que estar na presença de Deus. E o que Deus nos quer nos revelar essa noite é exatamente como ter um coração a ponto de nunca se afastar de entender que, em primeiro lugar, sempre virá a presença do Senhor nas nossas vidas. Não há como nós sobrevivermos sem estar na presença de Deus em primeiro lugar. Por que isso acontece? Às vezes eu tenho uma briga comigo mesmo de entender com o Espírito Santo, eu fico tentando entender como é possível alguém justificar em não estar na presença de Deus, em não querer trabalhar mais com Deus, em não querer estar mais depositado na presença de Deus. Às vezes trocamos Deus por pequenas coisas. Quando eu falo nós, eu me incluo que muitas das vezes também passei por muitas situações dessa forma. Às vezes trocamos a Deus simplesmente pelo dinheiro, em que não somos capazes de depositar, muitas das vezes, até mesmo o mínimo que seria o dízimo, a oferta, a alçada sobre a casa de Deus, porque muitas das vezes começamos a dizer que se eu entregar aquilo, irá fazer falta. E muitas das vezes com isso nós estamos respondendo em que Deus passa a ser em segundo, terceiro ou quarto plano, sem perceber. Talvez o seu coração ele comece a se justificar, dizendo um motivo por que você não tem feito aquilo, de estar entregando em primeiro lugar, estar na presença de Deus na sua vida. E aquilo vai te afastando em todas as circunstâncias, em todas as formas, e quando você vê, você já está tão distante de Deus, que simplesmente uma pequena mágoa que você recebeu, ou por alguém não ter te cumprimentado, ou simplesmente porque alguém deixou de falar com você, ou simplesmente porque talvez você não gostou de algo na casa de Deus, você se afasta ainda mais da presença de Deus, a ponto de nunca mais vir para a casa de Deus. Porque o inimigo lança nos nossos corações justificativas para que nós possamos não estar na presença de Deus. Mas graças a Deus, todos que aqui estão entendem o que é a primazia da presença de Deus, amém? Diga assim, eu entendo o que é estar na presença de Deus. Em primeiro lugar, eu me lembro, quando eu ainda era criança, que a minha mãe ela tinha um desejo muito no coração, muito grande, de meu pai conhecer Jesus. E como alguns sabem da história, foram 40 anos ela orando para ele, até que um dia ele desceu as águas. E foi assim, quando eu começo a lembrar disso, eu me lembro que foi cada ponto Deus foi fazendo na vida dele, entendimento. Eu lembro que a minha mãe, ela não podia nem dizer a ele que ela dava dízimo ou oferta à casa, porque meu pai não admitia aquilo. Mesmo sendo um empresário muito bem sucedido, muito conhecido, ele não aceitava de forma alguma que ela doasse valores, porque por ele ser de origem italiana, ele só acreditava na igreja católica. E minha mãe, durante muitos anos, ela permaneceu fiel àquilo mesmo escondido dele. E eu me lembro quando o coração dele começou a quebrantar, um dia ele foi até uma igreja que a gente congregava. E sem mais, sem menos, o pastor estava lá à frente, eu me lembro, pedindo um equipamento de som novo. E sem a gente jamais esperar, a primeira vez que ele foi na igreja, ele se levantou, tirou o talão de cheque do bolso, fez o valor do cheque e entregou para o pastor. Por que eu vejo que isso aconteceu? Porque eu me lembro de ter sido criado vendo uma mãe em que de manhã, às 5 horas da manhã, ela orava durante 1 hora. Às 9 horas, ela ia no hospital orar pelos enfermos. Às 3 horas, ela se reunia com as mulheres para orar. E à noite, tinha culto. E à meia-noite, por incrível que pareça, tinha como ir para o monte ainda, porque a igreja ia para o monte. 5 vezes por dia, ela se colocava na presença de Deus. Isso é entender a primazia. Isso é entender o primeiro de estar na presença de Deus. É saber que quando se coloca verdadeiramente na presença de Deus, as demais coisas acontecem. Mas muitas das vezes nós não percebemos, como foi dito há pouco, e nós vamos nos afastando. E aqui, como a palavra de Deus diz, nos chamando filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
E isso, quando Deus nos fala, nós temos que prestar atenção em toda e qualquer circunstância que nos afasta de entender o que é estar na presença de Deus. Sabe, eu sei que muitas das vezes, lá no seu trabalho, algo acontece em que te tira a paz. Ou até mesmo na sua casa. Mas algo que nunca pode ser tirado do teu coração é o desejo intenso de estar na presença de Deus. Independente da circunstância, em vez de correr de Jesus, corra para Jesus. Deixa o Espírito Santo tratar o teu coração. Deixa o Espírito Santo alimentar o seu desejo de estar na presença dEle. E então, quando nós alimentamos a presença de Deus, entregando o nosso melhor, sabe, o melhor de estar na presença de Deus, o nosso melhor é o quê? É o nosso tempo. É tudo as nossas vontades. Nós estamos falando hoje a respeito de colocar a Deus em primeiro lugar, é renunciar vontades. E deixar a vontade dEle prevalecer. Às vezes ficamos, sabe, de um lado para o outro preocupados, em talvez galgar um lugar melhor lá no trabalho, ou galgar, subir de lugar de uma forma da nossa família. Mas sabe que quando Deus coloca você em algum lugar, você não precisa ficar preocupado se alguém vai te tirar de lá. Quando Deus te coloca num lugar, Ele coloca com a certeza de que Ele irá te manter naquele lugar. Nós só podemos ficar preocupados quando nós queremos fazer algo pelas nossas forças e queremos ir para algum lugar em que Deus não quer que nós vamos. Mas pastor, como entender qual lugar que Deus quer que eu fique? Estando na presença dEle, entendendo que a presença dEle vem em primeiro lugar. Não depende da circunstância ou do motivo. Não depende das ansiedades, tem que haver a renúncia da ansiedade. Para que nós possamos entender que em primeiro lugar vem estar na presença de Deus. Eu queria que você fosse um pouquinho ali para Gênesis. No capítulo 15, vou confirmar, é capítulo 15. Gênesis. Capítulo 15. Quem achou, diga presença. Amém. Capítulo 15 diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse a Abraão: o Senhor Deus, o que me darás Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é Damasceno, Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me tens dado filhos, de modo que o servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o seu herdeiro, mas aquele de suas entranhas que irá sair, será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora no céu e conta as estrelas, e podes contar então? Lhe disse: assim será a sua descendência. Amém? Essa palavra é muito conhecida a respeito de Abraão. E Abraão tinha uma promessa. Nesse momento Deus confirmou essa promessa. E Abraão creu nessa promessa, independente da circunstância que ele está vendo, como nós já sabemos a respeito dessa palavra. E Deus deu esse filho a ele. E nós sabemos que no momento Deus queria não provar a ele, porque Deus conhecia o coração. Provavelmente você não deve ter dúvida de que Deus conhece o coração de todos nós, inclusive o de Abraão. Deus sabia suficientemente que Abraão jamais negaria um pedido ou algo que Deus lhe ordenara. Mas mesmo assim Deus fez para que ficasse de exemplo para nós entendermos que nenhuma circunstância pode ser maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. E então
Deus ordenou que ele entregasse a promessa. Que ele entregasse tudo aquilo que ele mais queria na vida. Tudo aquilo que ele mais tinha buscado, tudo aquilo que ele mais tinha se enganjado, tudo aquilo que eram as vontades dele, os sonhos. Tudo aquilo estava depositado sobre essa promessa que era ter um filho. E Deus pediu que ele entregasse a ele. E como sabemos, não se fez necessário. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Mas isso ficou de exemplo para entendermos que, independente do que recebemos de Deus, independente da circunstância que passamos, mas nós sabemos que estar na presença de Deus ainda é muito maior do que tudo isso. Estar na presença de Deus é maior do que a promessa que você tem recebido. Se tem algo que Deus faz, Ele permite, é tirar da sua presença tudo aquilo que compete com a presença dEle. Tudo aquilo que tira a atenção dEle de ser, em primeiro lugar, a presença dEle nas nossas vidas, Ele permite que seja tirado. Então, para que nós possamos entender verdadeiramente que a promessa se mantenha sobre as nossas vidas, para que aquilo verdadeiramente que temos buscado aconteça nas nossas vidas, nós temos que entender que, em primeiro lugar, tem que haver a presença de Deus nas nossas vidas. Em primeiro lugar, tem que haver o buscar a graça de Deus nas nossas vidas. E isso só vai acontecer se nós estivermos com um coração aberto a entender o que é Deus nas nossas vidas. Eu me lembro que uma vez chegou uma irmã da igreja com seu esposo e ela disse: pastor, já tem algum tempo em que eu estou orando, intercedendo pelo meu esposo. Ele tem querido um cargo de gerência na empresa e ele tem feito tudo. Ele tem chegado 1 hora antes do labor dele determinado, do trabalho dele determinado. Ele sempre é o último a sair da empresa. Ele arrebenta em todas as metas. Ele é alguém que é acima de desconfiança porque ele faz tudo o que é determinado pela empresa. Mas toda vez que surge um momento em que ele pode ser promovido, outra pessoa é promovida no lugar dele. E eu ouvi aquilo e ela disse mais um monte de detalhes que ele passou, que ele sofreu lá na empresa e muitas outras coisas ela disse. E eu ouvindo aquilo, o Espírito Santo tratando no meu coração, eu entendi aquilo e respondi a ela: você já fez tudo o que as suas forças e as forças dele podem fazer, mas você nunca deve esquecer que em primeiro lugar tem que estar na presença de Deus. Deus tem que te colocar lá. Deus tem que querer que você esteja lá. E é isso que Deus está nos falando essa noite. Independente da circunstância que nós vivemos, nós temos que entender que em primeiro lugar nós temos que buscar a Deus. Que o quanto Deus é valoroso para mim. Será que Deus é valoroso para mim somente se tudo aquilo que eu tenho buscado acontecer na minha vida? Será que eu só posso hoje estar na presença de Deus se eu amanheci de bom humor? Será que somente uma vez por semana é suficiente vir à casa de Deus para estar na presença dEle, porque eu tenho um monte de justificativas para não estar na presença de Deus? Será que pelas decepções que eu tenho vivido na minha vida, pelas traições, pelo engano que eu sofri, é justificativa para que eu possa só de vez em quando estar na presença de Deus? E olha que eu já ouvi justificativa do tipo assim: pastor, pelo que eu já passei, o tanto que eu venho à casa de Deus, o tanto que eu estou na presença de Deus, é muito grande, é um sacrifício muito grande. Mas quando Deus diz que em primeiro lugar, essa legalidade sobre o primeiro entregar a Deus, Deus diz que você tem que entregar sim, em forma de sacrifício. E sacrifício é sacrificar a carne, porque a carne ela quer mais. A carne ela quer mais coisas deste mundo, a carne ela quer mais coisas que você precisa buscar para este mundo. Mas o Espírito quer mais a presença de Deus. Por quê? Porque somos criados por este Deus. Assim foi com Abel e Caim. Deus, você acha que se você observar a respeito dos sacrifícios que eram feitos no altar, dos cordeiros, o sangue derramado no altar, você acha que Deus precisava desse sangue derramado no altar, ou o cordeiro? Você já parou para avaliar por que Deus pedia aquilo? Por que Deus ficava satisfeito por aquilo?
Simplesmente porque era o melhor cordeiro, era aquilo de maior poder aquisitivo que aquele proprietário podia ter, que aquele homem poderia ter na terra. E ele entregava a Deus em forma de sacrifício. Ele renunciava a Deus em forma de sacrifício. Então, ele entregava com a certeza de que quando entregava a Deus, ele recebia sim a presença em primeiro lugar de Deus na vida dele. E foi assim com Abel e Caim. Caim não entendeu isso. Foi muito diferente. E nós precisamos entender que nós temos que entregar o nosso primeiro, tudo aquilo que nós achamos que é justificável, eu digo que é sacrifício a estar. E quando nós sacrificamos a carne, é aí que o Espírito Santo prevalece dentro de nós. É aí que o Espírito Santo trata o nosso coração. É aí que o Espírito Santo traz a graça que temos buscado. E essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que você tem sacrificado e Deus está muito feliz com o seu coração. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer que você deve continuar no caminho que você tem andado, trilhado. Porque Deus tem a certeza de que você tem feito muitos sacrifícios para estar na presença dEle. E saiba, querido, que você jamais deve esperar pelos seus sacrifícios receber algo de homens ou palpável. Mas o que você deve receber, sim, é mais a presença de Deus na sua vida. Porque pela presença de Deus na sua vida, é que as demais coisas são acrescentadas. A partir de hoje, todo momento, você vai se lembrar dessa palavra de quem busca a Deus em primeiro lugar. Abre lá em Salmo 128. Essa aqui é a recompensa daqueles que fazemos o que nós estamos fazendo hoje. Buscando a Deus em primeiro lugar, todo momento. Salmo 128. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas da oliveira, e a roda da tua mesa. Assim é abençoado, diga, eu sou abençoado. Diga mais forte, eu sou abençoado. Amém. O homem que teme ao Senhor, o Senhor te abençoa de Sião todos os dias da tua vida, para que seja a prosperidade de Jerusalém, e vivas para ver os seus filhos de teus filhos. A paz seja sobre nós. Amém? Essa é a recompensa daqueles que buscam verdadeiramente, em primeiro lugar, a presença de Deus. Se sacrifique, querido, se for necessário. Mas, em primeiro lugar, lembra que, em primeiro lugar, você precisa estar na presença de Deus. E as demais coisas, todas elas, o Espírito Santo vai te dando sabedoria para que você seja tratado. As demais coisas, todos os dias, Deus vai te influenciando através do Espírito Santo para você tomar as decisões certas, para você estar no lugar certo, no momento certo, para você aceitar aquilo que oferece verdadeiramente dado pelo Espírito Santo, para que você possa agarrar a oportunidade e você não largar mais essa oportunidade, porque foi o Espírito Santo que te recompensou, foi o Espírito Santo que determinou na sua vida. A partir de hoje, nós vamos entender que verdadeiramente quando entregamos em primeiro lugar os nossos próprios corpos em sacrifício, se necessário, a estarmos na presença de Deus, nós aí que recebemos. Não importa mais a circunstância que estaremos vivendo, mas nós temos uma certeza que quando nós estamos primeiramente na presença do Senhor, tudo mais acontece. A chave da graça, da presença de Deus todos os dias é a disponibilidade. Quanto mais nós nos disponibilizamos na presença de Deus, seja no seu ministério, seja no seu casamento, seja na sua finança, seja lá no seu trabalho, a chave disso é a disponibilidade para Deus.
Deus não quer que você tenha uma fazenda e você viva por ela. Deus quer que você viva por Ele. Deus não quer que você tenha uma bela casa confortável e você viva para aquela casa. Ele quer que você viva para Ele. Deus não quer que você tenha um belo carro e cada dia mais um belo carro e cada dia mais. Deus quer que você viva pela presença dEle na sua vida. Independente da circunstância, mas eu louvo a Deus não porque Ele me oferece. Eu estou na presença dEle simplesmente porque Ele é meu Pai. Ele é uma fonte inesgotável. Tira um peixe da água para ver o que acontece. Ele vai morrer. E a fonte dele é a água. E ele vai morrer. Tira uma árvore e corta um ramo dela e joga ao chão. No começo, ela fica bonita. Aquela flor, ou aquele pedaço de ramo. Ele fica bonito ainda. Mesma coisa se estivesse ainda lá, alicerçado na árvore ou na planta. Mas depois de um tempo ele vai começando a secar, ele vai murchando, e depois ele vai secando, e dali um pouco fica tão ruim a ponto de servir somente para o fogo. Mas graças a Deus que nós sabemos que quanto mais a presença de Deus está dentro de nós, em primeiro lugar, mais a graça dele está sobre as nossas vidas. Amém? Se você crê, fica de pé. Aleluia. Todos os dias, você trava batalhas para estar na presença de Deus. Mas todos os dias, o Senhor vai te alicerçar para você estar na presença dEle. O Espírito Santo deixado sobre as nossas vidas, Ele está dentro de nós exatamente para isso. Ele está para Ele ser um intercessor. Ele está para ser aquela ponte que liga ao trono. E o trono está disponível todo momento, todos os dias. Mas só depende de nós estarmos disponíveis ao Espírito Santo. Quanto mais nós entendermos que em primeiro lugar sempre virá a vontade de Deus, aquilo que está estabelecido na palavra de Deus, mais e mais e mais bênçãos acontecerão, se revelarão para a sua vida. Aquelas bênçãos que você tem incessantemente pedido para Deus, no mundo espiritual, elas já estão depositadas na sua vida. Mas só depende de você deixar o Espírito Santo, a cada dia mais, ter um templo aí, 24 horas por dia. Esse templo é você. O que Deus tem buscado de nós, não é alguém que está na presença dEle por algum momento, mas é alguém que vive nesta terra pela presença dEle. Deus não nos criou, querido, para tirarmos proveito sobre essa terra. Deus nos criou para rendermos um coração em adoração aos pés dEle todos os dias. Então, às vezes oramos 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos num dia, e achamos que estamos com a conta paga diante de Deus, mas não há conta que possa ser paga, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário é impagável para nós. Mas Cristo se fez homem, veio a esta terra, arrastou aquela cruz, o peso daquela cruz, mesmo sendo quem Ele era, porque Ele queria entregar o quê? A salvação às nossas vidas. E enquanto nós vivermos sobre essa terra, é sobre essa salvação que nós vamos viver, sobre a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a presença de Deus está dentro de nós. E independente da circunstância, a presença dEle reina dentro de nós. Sabe, o mundo pode estar desabando à nossa volta, tudo parece que está sendo contrário, mas eu primeiramente estou na presença de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas, vão sendo mudadas, porque o meu coração está depositado em Deus. O meu coração está depositado na vontade de Deus e não na minha. Quantas e quantas vezes
nessa caminhada que eu tenho em Deus, eu queria algo por mim. Eu disse: Senhor, eu queria dar receita para Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, eu chegava diante de Deus, eu me ajoelhava e orava e dizia: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquele outro. Eu queria dar uma receita para Deus. Mas com o passar do tempo eu fui entendendo que eu tenho um Pai zeloso, que eu tenho um Pai que sempre me entrega o que há de melhor, que só basta eu estar ali recebendo, estando na presença dEle, e as demais coisas vão acontecendo, as demais coisas vão sendo alicerçadas às nossas voltas. E essa noite, nós vamos sair daqui com essa certeza, que os nossos corações, em primeiro lugar, buscam a presença dEle. Nada disso importa, querido. Não importa a sua decepção, não importa a falta que você tem passado de algo, o que você perdeu no passado, sabe, nada disso importa. O que importa é se derramar na presença de Deus, porque nós não somos desse mundo. Nós servimos a um Deus que morreu na cruz do Calvário, mandou seu Filho a nos resgatar, e nós somos resgatados hoje para rendermos graças a Ele, não a este mundo. Por isso vivemos simplesmente para adorá-lo, simplesmente para buscar a presença dEle mais. Fecha seus olhos agora. Eu quero que você desligue todos os seus pensamentos daqui. Eu quero que você entenda que o seu Deus, o seu Pai, está olhando por você agora, frente a frente com você. E neste momento, Ele te diz que tudo o que você tem pedido, Ele tem ouvido. Mas tudo o que Ele tem querido é que você esteja todo momento na presença dEle. E isso é possível. Só basta você aceitar a vontade dEle. E querido, a palavra dEle diz, o próprio Cristo disse ainda sobre essa terra: qual pai vendo um filho pedir um pão lhe dará uma pedra? Então, querido, deixa Ele fazer a vontade dEle. Ele vai te entregar o que é de melhor. Deixa Ele te tratar, deixa Ele te encher mais. Está pouco, querido. Eu sempre digo para Deus: Deus, está pouco, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero entrar mais. Eu quero entender mais o que o Senhor quer de mim. Ainda é pouco, Jesus, eu quero mais. E essa noite o Senhor está te dizendo que Ele te dará mais dEle, porque você está disponível e você quer receber a presença mais dEle. Erga suas mãos, adore ao Senhor nesse momento com a certeza que você está adorando o seu Pai, que você está adorando o seu Deus, que você tem a certeza que você busca Ele pelo que Ele é. Que me governa, Jesus, que nos governa, Jesus. Tu és Senhor, a minha vida. Estás aqui, sente tua presença.
tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim. Obrigado, Jesus. Coloque sua mão no seu coração agora. Repita assim comigo: Jesus, me ajuda a todos os dias entender que em primeiro lugar vem a tua presença, vem a tua vontade. Me ensina a me desligar de tudo que é deste mundo e viver para o alvo, em nome de Jesus. Pai, nós ligamos aos céus essas palavras, Jesus. Que cada um aqui que diz, Senhor, do fundo do coração, nunca mais tenha dúvida que em primeiro lugar virá sempre a sua presença, Jesus. Senhor, cada um que aqui está, que nos ouve, Senhor, será conhecido como aquele. Quando alguém falar o nome de cada um que aqui está, irá dizer: aquele eu conheço. Deus sempre vem em primeiro lugar para ele. As coisas de Deus sempre vêm em primeiro lugar, independente da circunstância. E é isso que nós vamos viver todos os dias sobre as nossas vidas, Pai. Nós recebemos essa palavra, Senhor, que essa palavra possa crescer, dar frutos, que sejamos conhecidos não, Senhor, por aquilo que falamos, mas pelos frutos, pelas atitudes que temos. Sobre esta palavra, Senhor, nós alicerçamos, Senhor, dentro de nós, com a certeza de que recebemos o melhor que vem de Ti, Jesus. Louve ao Senhor mais, louve ao Senhor, entregue e diga: Senhor, Tu és tudo para mim, sim. Mas você vai falar de todo o teu coração, porque Deus selou essa palavra no seu coração. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim, Senhor. És tudo para mim. És tudo para mim. És tudo para mim, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa palavra selada aos nossos corações. Sabemos que mais uma vez, Senhor, como todos os dias quando viemos à sua casa, a palavra foi selada nos nossos corações. E essa palavra é selada pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, Jesus. E todos os dias, Senhor, é alicerçada. A cada momento, Senhor, que entregamos mais das nossas vontades, mais alicerçado o Teu Espírito Santo é dentro de nós, Pai. Por isso te louvamos com a certeza, Jesus, da Tua graça, Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada um que aqui veio, Jesus. Te agradecemos por cada família representada, por aqueles que nos assistiram também, meu Pai.
Que a tua graça possa invadir, Senhor, ainda mais o coração deles. Que o teu querer, Senhor, possa invadir ainda mais o coração de cada um, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Pastor, alguma